Escuta, bons relacionamentos podem salvar a sua vida. Bons relacionamentos podem te levantar quando você cair. E eu quero te dizer que hoje você veio para fazer mais um bom relacionamento com o Espírito Santo, que Ele sempre está do seu lado, e também com pessoas que estão do seu lado. Eu queria hoje chamar com muita alegria. A gente conheceu a pastora Deise. Eu joguei futebol com o irmão dela. O irmão dela era aquele zagueiro estilo Júnior Baiano, e ele me batia pra caramba. Eu cansei de apanhar dele e chamei ele para jogar no meu time, irmão. Falei, nem, tu tem que vir pro meu time, irmão. Não aguento mais apanhar de você, não. E anos depois, Deus me deu o privilégio de conhecer a pastora Deise, que é irmã do Ney. Eu queria que a gente recebesse essa mulher de Deus com um forte aplauso ao Senhor. Pastora Deise Borretti. Glória a Deus. Seja bem-vinda. Ela está acompanhada do esposo dela, o pastor Renato, mas eu vou deixar ela apresentar ele. Você pode ficar em pé, por favor. Estenda a sua mão para cá. Pai, obrigado por trazer tua filha. Obrigado por conduzi-la a esse lugar. Ela foi trazida pelo Espírito Santo. Obrigado pela aliança que nós fizemos. Ó Deus, a aliança de amar, honrar, servir um ao outro em amor. Obrigado, Pai, porque essa aliança foi selada lá na cruz, quando o Senhor derramou o teu sangue pela nossa vida. Abriu um novo e vivo caminho, e por ele a gente pode entrar, através do sangue do Cordeiro, nos aproximar da sala do trono. Ó Deus, comer, ó Deus, da mesa do banquete, e sermos, ó Deus, irmãos de uma grande família, de muitos filhos e filhos semelhantes a Jesus. Eu te louvo pela vida da tua serva, Senhor. Te louvo pelo ministério Avivar ali em Nilópolis. Jesus, faça aquele lugar, ó Deus, expandir a tenda, o todo da habitação daquele lugar se expanda. Ó Deus, que as cordas sejam esticadas para mais longe, Senhor. As estacas sejam bem firmadas. Senhor, levante líderes, ó Deus, pastores e pastoras naquele lugar para auxiliar esse casal tão, ó Deus, abençoado. Ó Deus, que a tua obra ali naquele território de Nilópolis possa avançar e o evangelho de Jesus salvar pessoas através da vida dos teus filhos. E hoje, usa a vida da tua serva para falar ao nosso coração. Nós estamos desejosos de ouvir a tua voz e nós te agradecemos em nome de Jesus. Se você crê, diga amém e dê um aplauso e um grito de glória bem forte em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe. Glória a Deus, graça e paz. Pode se sentar, queridos. Muito obrigado pela recepção, amém? E por ver a presença de Deus aqui, sentir a presença de Deus de uma forma muito especial. Eu vim acompanhado do pastor Renato, meu esposo, e com certeza o homem mais bonito que está no ambiente. Glória a Deus. Aleluia. É um prazer enorme estar aqui. São amados do nosso coração. E assim, estou meio preocupado, pastor Júnior, pregar lá na igreja, porque o povo pediu para botar ele no congresso, no seminário de adoração. Falou, vê se ele vem também no jantar de casais, vê se ele vem. Eu falei, gente, daqui a pouco vocês vão querer o pastor Júnior. Então é melhor não, né? É melhor não. Glória a Deus, aleluia. E Deus tem sido muito fiel e poderoso. Antes de entrar a palavra, sempre quando eu chego, eu conto um pedacinho só do meu testemunho, que foi uma ordem que Deus me deu. Já passamos por muitas coisas, já passei por 2 sequestros, tive 3 cânceres, 16 derrames, 7 infartos, uma vesícula supurada, Covid-19 com tuberculose, 5 cirurgias no rins, retirei há 8 meses atrás um tumor de uma bola de ping-pong da minha cabeça. Vamos lá, matei já 2 maridos, estou tentando matar o 3º, mas não quer morrer. Brincadeira, gente. É só uma brincadeira, meu marido é um príncipe. Graças a Deus, o Senhor deixa o melhor para o final. Glória a Deus. Ah, pastor, então Deus vai me dar outro. Não, irmão, manda para a lavanderia do céu. Isso aí vai vir com comfort, fofinho, maravilhoso. Deus vai fazer uma obra completa, amém? Quando ele estava orando para casar comigo, o açougueiro lá do bairro procurou ele e falou, você vai casar com ela mesmo? Você conhece a história dela? Ela mata tudo que vem pela frente.
Ele virou e falou assim: ela mata? Agora, se ela bobear, quem morre é ela. Eu fiquei com medo. E agora eu estou me comportando bem, pastor. Glória a Deus. E outros testemunhos, né, que é tanto. Eu fiz no total de 28 cirurgias. E alguns o Senhor curou antes de eu entrar na sala de cirurgia. Já fiquei em estado terminal de câncer. E minha filha ficou em estado terminal de câncer no estômago. Hoje é uma adoradora, líder do Ministério Infantil. O Senhor, Ele faz coisas lindas. Ele continua fazendo. No domingo, já vou para a palavra, que é em João 21, mas no domingo nós vivenciamos algo maravilhoso. E eu quero dizer uma coisa para a tua vida. Quando você se entrega ao Senhor, você não está entregando só você. Você decretou uma sentença de salvação sobre todos aqueles que têm teu sangue. No dia que você se entrega a Jesus, você está dizendo: Jesus, faz-se cumprir a tua palavra sobre os meus. E no domingo nós estávamos na escola dominical, na nossa igreja. Tinha uma gincana que a gente faz de tempo em tempo, arrecadamos quilos. Nós mantemos um centro de recuperação. E nisso a minha nora acordou muito cedo. O pastor conheceu alguns dos meus netos. Vocês devem estar pensando que eu tenho uma tribo, né? São só 3, gente. E um dos meus netos estava dormindo no gabinete, porque acordou muito cedo para levar a mãe para uma prova. E daqui a pouco vem ele e procura o pai, e conta para o pai algo. E ele falou para o meu filho: pai, um anjo foi no gabinete e tocou a minha perna direita e passou a mão para lá e para cá e disse: Bernardo, eu estou tirando toda a dor. E falou mais uma vez: Bernardo, eu estou tirando toda a dor. O meu filho olhou para ele e falou: você deve ter sonhado, meu filho. E por causa do auge da gincana, não se deu tanta atenção que ele tinha falado. Fomos almoçar na casa da minha mãe. E outra coisa que eu quero falar para a tua vida: honre seus pais se você quer prosperar. A minha vida é muito corrida, eu prego em vários lugares. Deus disse que ia soprar o meu nome e eu vou daqui para lá, São Paulo, Minas, um monte de lugar, além do ministério. Mas eu priorizei os domingos que eu estou no Rio de Janeiro a almoçar com os meus pais. Porque eu preciso tirar um dia para honrar aqueles que me sustentaram, para aqueles que me criaram e deram a vida. E eu estava lá para almoçar na casa da minha mãe, junto com meus filhos, com todo mundo, e meu neto falou: vó, quero falar com você no quarto. E ele foi até lá. O Bernardo tem 6 anos, e ele virou para mim e disse: vó, aconteceu isso no gabinete, um anjo tocou minha perna. Vó, mas eu falei: você viu o anjo? Ele falou: não vi, mas eu sabia que ele estava ali. Eu também não estava dormindo, vó, e eu senti ele passar a mão. E ele disse que estava tirando a dor. Ele falou: vó, eu não estava com dor antes e também não estou com dor agora. E ele falou: eu estou contando para você, vó, porque eu sei que a senhora vai acreditar em mim. O meu neto só queria que alguém acreditasse no que tinha acontecido. Meu irmão Nem, que o pastor conhece, pegou o meu neto, pegou um sobrinho meu e falou: vamos no campo Jericinó, lá no Jericinó, que tem uma caminhada, e falou: vamos lá. E foram para lá brincar, e na volta, quando estavam saindo da mata, uma moto atropela o meu neto naquela perna. E todo mundo que estava ali disse: era para ter acabado com a perna dele. Porém, meu neto sofreu só um arranhão leve e uma luxaçãozinha. Mas está bem andando, hoje foi até para natação. O que eu quero dizer para você: enquanto você está cuidando das coisas de Deus, Deus está cuidando das tuas coisas. E eu vi ali, quando acabou aquilo tudo, e teve lá a classinha, e meu genro que estava pregando no domingo, e eu fui para a classinha e estava lá meu neto, contando para todo mundo. Falou: você já teve uma experiência com Jesus? Você já teve uma experiência com Jesus? Porque Jesus, olha, um anjo veio aqui, passou a mão para lá na perna, passou para cá, e ele me deu livramento. Gente, eu fui atropelado de moto, olha que coisa chocante. E nada. Falei: Jesus, você é um pregador. Quando acabou aquilo tudo, ele sentou do meu lado no sofá do gabinete e disse assim para mim: vó, Jesus não fala só com a senhora. Jesus também fala comigo. Jesus vai falar com a tua casa. Você crê nisso? Jesus vai falar com quem você ama, porque Ele é Deus de sobrenatural. Amém? Glória a Deus. João capítulo 21. É uma palavra que eu amo muito e que eu quero muito trazer hoje, alguma experiência que Deus tem me dado nessa palavra. Diz assim: depois disso,
manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades e manifestou assim. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 dos seus discípulos. E disse Simão Pedro: vou pescar. E disseram eles: também nós vamos contigo. E foram. Subiram logo para o barco e naquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia. Mas os discípulos não reconheceram que era Jesus. E disse-lhe, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? E responderam: não. E ele lhe disse: lançai a rede à direita do barco, e achareis. E lançaram-nos, pois, e já não podiam retirar pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, colocou a sua túnica, porque ele estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estava distante da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixe. Logo que saltaram em terra, viram ali brasas e um pão posto em cima e pão. E disse-lhe Jesus: trazei dos peixes que agora apanhaste. E Simão Pedro subiu, puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E sendo tantos, não se rompeu a rede. E disse-lhe Jesus: vinde e jantai. E nenhum dos discípulos ousava perguntar: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão e deu-lhe semelhante peixe. E já era a 3ª vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dos mortos. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que a estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe 2ª vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? E disse: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. E disse pela 3ª vez: Simão, filho de Jonas, ama-me mais? Simão, filho de Jonas, ama-me? E Simão entristeceu por ter lhe dito a 3ª vez: ama-me. E disse-lhe o Senhor: tu sabes tudo, e tu sabes que eu te amo. E Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Amém? Glória a Deus por essa palavra. Eu quero falar um pouco desse texto. Nesse tempo, irmãos, a igreja estava passando por muitos conflitos. Por quê? Porque os discípulos, mesmo Jesus tendo falado que ele passaria por tudo aquilo, eles não achavam que seria naquela hora, naquele tempo. E a palavra do Senhor diz que nesse momento eles estão meio que desorientados. E eles não sabem muito bem o que deve ser feito. Pedro é uma ovelha que acho que ninguém queria por perto. Pedro era aquela ovelha que queria saber por que está acontecendo, por quê. Mas Jesus, ele ama essas ovelhas também. Só que nesse momento de crise, é um Pedro que muitas das vezes resolve as coisas. Em momento de crise, às vezes é o único Pedro que tem atitude. A Bíblia diz, querido, de que Pedro, ele diz: eu vou pescar. Ele não está chamando companhia de ninguém. Ele está falando: eu vou pescar. Por quê? A pesca era algo que Pedro sabia fazer, mesmo sem Jesus estar por perto. E existem horas nas nossas vidas que nós vamos ter que ter atitudes, querido. Sabe, mesmo muitas das vezes vivendo no silêncio de Deus. Que tem hora que parece que o céu está cerrado, tem hora que não tem profeta para falar, o louvor não toca na alma, e a gente vai vivendo uma vida e... Só que a gente precisa entender que nós precisamos alcançar um nível de maturidade. Porque Deus, ele está falando nesse culto. Eu senti a presença de Deus, me derramei, adorei, chorei, e tem gente capaz de sair desse culto e dizer: Deus não falou nada comigo. Então morra. É um conselho. Amém. Perdão, gente. Eu não sou pastora de vocês. Amém. Vamos continuar aqui. A palavra do Senhor diz, querido, de que eles estão lá. E aí um grupo diz assim: olha, vamos junto. Eu queria só falar uma coisa para você. Quantos falaram que estão junto com essa igreja? Meu Deus, vocês estão meio duvidosos, meu Senhor. Quem está junto? Quem está junto? Amém? Nem todos os dias a pesca é perfeita.
nem todos os dias vai dar tudo certo. Se você está do lado de alguém que levantou a mão, fala para ele: você disse que estava junto. Você disse que está junto. Porque tem dia que Deus está tratando quem está do lado da gente, tá? Vamos além? Tem dia que Deus está tratando lá em casa. Tem dia que Deus está tratando a nossa vida. Pedro, ele tem uma iniciativa. Vamos pescar, vamos fazer alguma coisa, vamos produzir, a gente está parado. Jesus foi, ensinou, operou milagre e a gente parou. Por quê? Porque estamos aterrorizados. Porque nesse tempo, querido, Herodes está matando os cristãos. Nesse tempo, Herodes está perseguindo a igreja. E nós estamos dentro desse contexto que está chegando pelas portas da igreja. Só que aí alguém decide pescar, vamos juntos. Só que esse alguém não está liberto. Esse alguém, querido, ainda não está curado. Esse alguém, querido, ainda erra. Esse alguém ainda não está pronto. Mas você disse que estava junto. Deus está nos chamando, querido, para entender uma coisa. Que ser igreja é muitas das vezes, querido, ver umas coisas que não concordamos, mas que sabemos que o céu está autorizando. A igreja não é acerca daquilo que eu gosto. O evangelho não é acerca daquilo que me favoriza. O evangelho é acerca daquilo que o rei gosta. E eu quero te dizer uma coisa: vai ter dia que você vai entrar e vai falar: meu Deus, o que é isso aqui? Deus está tratando aqui em cima e Deus está tratando aqui embaixo. Um dia uma pessoa virou para mim e falou: pastora, por que tanto sofrimento? Um dia o Senhor me avisou, quando eu tinha 14 anos, que eu passaria por muitas guerras e o meu testemunho ia salvar muitas pessoas, multidões e multidões de pessoas, e isso tem acontecido. Só que eu sei que esse testemunho também, queridos, é que Deus precisava matar, querido, algo dentro de mim. Deus precisava me fazer na minha vida uma adoradora. E eu quero te dizer uma coisa: tem dia que a gente olha e fala: não, eu não mereço sofrer. Querido, Deus não dá nada além daquilo que você possa suportar. Falei com meu esposo: eu tenho uma palavra profética, eu tenho uma palavra, sabe, para levar naquele lugar de bênção. E o Senhor falou assim: essa é a tua palavra, mas eu tenho outra. E Deus dá para cada um aquilo que nós precisamos, aquilo que nós precisamos nos envolver. Um dia eu tive um sonho, guarde bem isso. E tinha uma cobra dormindo, e essa cobra tinha asas. E aquela cobra levantava e começava a machucar pessoas, porque ela voava muito rápido e ela machucava. E daqui a pouco eu olhava para o chão, a cobra desaparecia, aparecia uma ovelha, que por onde ela passava, ela ia curando. Pessoas enfermas iam sendo curadas. O Senhor falou assim para mim: eu não deixo cobra ter asa, Deise. Essa cobra é você. Eu vou te transformar em ovelha. Preste atenção em algo que Deus está falando para a tua vida. Pastora, a senhora foi tão ruim assim? Não, não fui. Mas só o Senhor que conhece a minha essência. Muitas pessoas na igreja dizem: pastora, às vezes a senhora é muito boba. A senhora acredita demais. A senhora, preste atenção. E eu não quero trocar o meu coração. Você precisa dizer para Deus: Senhor, faz em mim. Eu não sei o que tu vai fazer na vida do meu irmão, mas faz em mim, a começar em mim, quebra corações. Acabamos de cantar. Quebra. Senhor, passa aqui dentro, muda tudo. Irmãos, nós precisamos ser verdadeiramente a igreja de Deus, aonde nós trabalhamos, a igreja de Deus onde vivemos, a igreja de Deus por onde passamos. A palavra do Senhor diz, querido, que eles foram juntos. Então pescando. Alguém teve uma ideia. Porém essa ideia, querido, sabe, não teve bom êxito. Existem algumas coisas que vamos fazer no reino que não vão ter bom êxito. Existem alguns seminários, querido, que não vão ter tanta evolução. Existem outros que vão ser maravilhosos. Vão ter, sabe, projetos que a igreja vai fazer que vai ser maravilhoso. Mas vai ter alguns projetos que vão ser meio frustrados. Só que eu preciso estar ciente que Jesus é o dono da casa. E é Ele que está deixando acontecer da forma que tem que acontecer. Porque olhamos para o altar e dizemos: não, o pastor não teve visão, o pastor não teve isso. Irmão, preste atenção numa coisa: Deus está tratando com os seus pastores como está tratando com a tua vida e está tratando com a minha. Deus quer nos honrar muito. Se você souber da minha história, eu já tive muito dinheiro, fui morar em São Paulo, e Deus um dia disse: olha, você colocou o seu coração nisso e nesse homem que te espanca.
Meu primeiro marido, pai dos meus filhos, quebrou minha perna direita 7 vezes, a minha perna esquerda 4 vezes, meus dentes ele arrancou com alicate. E eu amava aquele homem. Só que uma cara feia de um irmão na igreja, eu saio de dentro dela. Sabe o que Deus está dizendo? Lute pela igreja da mesma forma que você luta pela sua família. Querido, eu não sei lá na tua casa, eu não sei aonde você mora, mas sempre tem um irmão, sempre tem um primo que acaba com churrasco. Tem lá na casa de vocês? Então vamos matar esse primo. Que hoje, aonde ele estiver, algum fuzil do Rio de Janeiro aponte na cabeça dele. Amém ou não amém? Não? Você não quer matar ele, mas já deu glória a Deus por alguém que está na igreja. E era tão teu irmão quanto ele. E ele nem acabava com os churrascos da sua casa. A gente precisa, querido, pedir para Deus realmente: Senhor, quebra, faz tudo de novo. Eu quero viver a tua essência, o teu amor genuíno, Senhor. Eu quero viver aquilo que tu quer. E está todo mundo lá e pesca, e pesca, e pesca. Eles estavam cansados, mas nada pegaram. E no meio da trajetória, querido, quando eu começo a ler o texto, eu vejo que tem um camarada que resolveu ir pescar pelado. Próximo culto, pastor Júnior, peladão. Visão do inferno. Perdão, pastor. Desculpa aí, meu pastor. Estou podendo falar muita coisa, não me imagine, por favor. Queridos, você permaneceria? Você continuava a olhar para o seu pastor e dizer: tu é o cara, tu é o líder. Já tem um grupo de rebelado ali na porta dizendo: pastor fumou maconha no sol, está muito doido, muito doido. Ele não é o líder dessa casa, não é. Já ia ter um pastor preparado aqui dentro, que nem era pastor, mas se levantou: sou eu. Não. Eu amo João. Algumas pessoas dizem que eu me pareço com João. Acho que por causa da minha tranquilidade. Eles vêm falar uma bomba para mim e eu falo: que bom. Tem alguma coisa boa de Jesus nisso. Meus filhos falam: mãe, a senhora não está normal não, mãe. Eu falei: a nossa vida é dominada por Ele. Então se algo está acontecendo, ou Ele quer ensinar, ou Ele quer nos quebrar. E eu sei que eu estou disponível para aquilo que Ele quer. A gente precisa entender o que Deus quer fazer. E está lá Pedro, pelado. Irmãos, que nível. Jesus sabe quem escolhe. Ao ver dos homens imperfeitos, pescadores, outros, sabe Deus que nome davam para eles. E o que me chama a atenção, pastor, é que nesse texto, o texto começa sem dizer os nomes que eles foram transformados. Está chamando de Simão, de Dídimo, está chamando dos nomes naturais. Deus nessa noite está olhando para a tua vida e está dizendo: olha, vamos esquecer esse lado de santificação. Eu conheço a tua natureza. Tem umas irmãzinhas aqui dentro que são barraqueiras. Tem uns irmãos aqui dentro que não são libertos. Não pode ver um bumbum passar que o olho não está muito convertido. Tem um irmão lá na igreja que diz: pastora, Deus está me libertando, que tem uns bumbum que fala até meu nome. Falei: sangue de Cristo. Falei: em nome de Jesus. E uma irmã do lado falou: queima ele, meu Senhor, tu vai para o inferno. Ele olhou para ela e falou: eu vou para o inferno? Você que vai, porque está me julgando, porque eu estou contando o meu pecado, expondo para minha pastora que eu preciso de libertação. Você entendeu? A Bíblia diz, querido, de que está todo mundo lá falando pelo nome. E a palavra do Senhor diz que está Pedro pescando, tentando pescar sem cair nada na rede, pelado. E João, um discípulo que Jesus amava. E eu gosto muito disso, porque o próprio João escreve esse livro e diz: João, discípulo que Jesus amava. Irmãos, que nível de autoestima. Que nível dele olhar e falar: eu sei o que eu vivo com Deus. Sabe por que eu amo a vida de João? Porque o João era o único que colocava a cabeça no peito de Jesus e conseguia ouvir as batidas do coração dele.
João, através das batidas do coração, ele sabia se Jesus estava triste, se Jesus estava alegre, o que Jesus precisava, e ele reclinava a cabeça. Ele não era aquele que chegava no culto e diz: me dá só um pouquinho, Senhor, para mim tá bom. Não, Senhor, eu quero entrar na sala do Santo dos Santos. Eu não estou aqui por causa daquilo que tu pode me oferecer, porque, irmãos, evangelho vai dar certo. Eu vou falar uma coisa para a sua vida: Deus vai prosperar a sua vida, porque é impossível servir a Deus, querido, e não viver a promessa. O Senhor, no meu início, que eu me entreguei ao ministério, porque eu fui muito tempo filha da missionária Maricélia, e eu descobri que Jesus não tem neto, ele só tem filho. E se você acha que é neto de Jesus, Jesus vai pegar você. E Jesus me pegou um dia. E eu passei muito tempo achando, sabe, que eu podia viver aquela vida, que eu podia viver daquela forma. Sabe, um dia Jesus me achou. Jesus disse: filha, você há tantos anos dentro da igreja de Nazareno, tantos anos que você passou pela Batista, mas você não é minha filha. E eu vou te marcar com a minha vida, eu vou te marcar com os meus projetos, vou te marcar com meus planos. E um dia Jesus tirou tudo, e na minha conversão, irmãos, 4 anos e meio, Deus fechou todas as portas. Eu viúva com 3 crianças. E Deus falou assim para mim, depois de ter apanhado, sido espancada, perder marido, perder fortuna, perder tudo, voltar para o Rio de Janeiro sem nada. Porque exaltar é legal, gente. Difícil é depois de ser exaltado, ser humilhado. Aí que é o difícil. E eu passei por isso. Voltar para a terra da tua aflição sem nada. E Deus usou um profeta para dizer para mim: 4 anos e meio, nenhuma porta se abre. 4 anos e meio você vai provar da minha fidelidade. Mas você vai passar por vales que nem você vai entender. Eu quero dizer uma coisa para a tua vida. Jesus, ele não permite nada que você não venha aguentar. 4 anos e meio de tanta experiência com Deus, de tanto projeto de Deus, de tanto milagre com o Senhor. E aí eu cheguei ao nível de morar numa casa sem porta, sem janela, de orar a Deus para que Deus providenciasse algo. Era formada como cabeleireira, mas nenhum salão me queria. Pegava a minha bolsa e ia nas portas das casas das pessoas que eu conhecia, passei pelas igrejas, e eu falava: você quer fazer uma escova? E na época a escova era 30, 20 reais, e eu falava: por 5 eu faço. Porque um negócio é você estar no vale, o outro é você querer deitar e querer que caia do céu. E só cai uma coisa do céu, querido: chuva e demônio. E a gente fica esperando isso. Se mova. Deus pode te fazer prosperar vendendo água no trânsito. Você sabia disso? Deus pode. Porque para Deus nada é impossível. E Ele faz, Ele opera. Só que eu estou no vale sendo tratada por Deus, no deserto sendo tratada por Deus. Meu filho de 6 anos na varanda da minha casa. E Deus, querido, falou com meu filho naquela manhã, como falou com meu neto esses dias. E ele falou para o meu filho lá. Meu filho disse para mim: mãe, tem um monte de anjo aqui, tem uma galera de anjo aqui. Falei: eles nem vêm aqui, a casa é muito pobre. O nível da tua doença, querido, você mata até projetos. Se cura, porque é tempo de se curar. E aí meu filho virou para mim e falou assim: mãe, a senhora não acredita, mas os anjos vieram e falaram para mim que eu vou morar em outro país, que um dia eu vou ficar de avião para lá e para cá, vou escolher o lugar que eu quero almoçar, e eu vou ir para outro país, almoçar em outro país. E eu falei: ah, tá bom. Se Jesus voltar até lá, você já vai estar no céu, aí você pega os anjos e vai, porque fora disso não tem como a gente viver esse projeto. Meu filho de 6 anos olhou para mim e falou: ele não prometeu para você, ele prometeu para mim. Meu filho mora na Europa há 7 anos. Tem dia que ele me liga e fala: mãe, hoje vamos almoçar em Portugal. Eu falei: você vai, né, meu filho? Ele falou: vou, sabe por quê? Porque eu acreditei. A senhora continua almoçando aí mesmo, porque Deus dá para cada um o nível do que acredita. Mas às vezes ele manda uns piques abençoados, sabe, pastor, que eu acredito. Que Jesus é bom, Jesus é maravilhoso, Ele é fiel. Que Deus perdoa o tempo da ignorância e Ele honra. Sabe o que eu quero dizer para você que está aqui hoje? Que Deus é magnífico. Que Jesus é poderoso. Eu quero falar para os jovens que estão aqui: vivam os seus projetos. Não espere que ninguém acredite. Deus vai realizar coisas sobrenaturais. Um dia Deus me deu um sonho e o Senhor falou assim para mim: arrume os 2 e manda eles procurar uma faculdade. Meus filhos vieram para mim e falaram assim: mãe, a senhora está num vale que só Jesus, 2 faculdades, a gente não passou na outra faculdade, tem que ser particular. Eu falei: vai, meu filho. E meu filho falou assim para mim: mãe, quanto a senhora tem aí para perder? Eu falei: para perder nada, porque eu não sou mulher de perder nada. Eu falei: eu tenho R$240 na carteira e esse é o que basta. Ele falou: olha,
indicaram uma faculdade pra gente, lá em Realengo, ó, estamos na terra da promessa, né? Eu não sei se ela está tão boa hoje, mas foi terra de provisão na vida dos meus filhos, a Simos. E eu me lembro de que meus filhos falaram: mãe, a gente vai para lá para fazer o quê? Eu falei: vocês vão para se matricular hoje e começar a faculdade. O meu filho falou assim para mim: mãe, a senhora tem uns mistérios aí com Deus, só que a gente não está muito nesse contexto, não. E a gente vai para ser envergonhado. Eu falei: não, vocês vão para ser exaltados naquele lugar. E eu tive um sonho que era para mandar vocês irem com o que eu tinha. E eu só tenho isso, e Deus sabe. Vieram para Simos. Quando chegou na Simos, eles, um chamando de Robert, ó o nome, Robert Rich, quase versão brasileira. Mas vamos continuar. E aí o Rob falou pro Richard: vai você. O Richard falou assim: não, você é o primogênito. Aí traz até primogenitura para vergonha, né? Você é o primogênito, vai você na frente. E aí o moço estava lá, né, o diretor lá da faculdade, e ele falou: eu queria saber quanto que está para contabilidade e para TI. O moço virou para eles e falou assim: então, 220 a matrícula de cada um. Robert olhou para eles e falou assim: a conta não bate, 440, a gente só tem 220 no bolso, porque eu não vou a pé para Nilópolis. E o Richard falou assim: faz a tua matrícula então, e depois a gente se vê com a mãe. E o Rob falou: você sabe como é que é minha mãe. Irmão, pensa numa mãe que bateu. Eu não obedeci essas leis aí não, gente. O negócio foi quente lá em casa. E o Rob virou para mim, o Rob virou para a gente e falou assim: olha, eu vou falar para ele que é 2. Eu vou na fé da minha mãe, porque eu estou sem nenhuma agora. E ele falou: moço, a gente quer fazer a matrícula, a minha e dele. O Richard virou para ele e falou: você deve estar com muita fé mesmo, né, Robert? Por nível de vergonha, porque nem Nilópolis a gente está para chamar ninguém. Daqui a pouco vem lá de dentro a secretária da igreja. A gente estava iniciando o ministério. E ele virou, chamavam ela de tia, e falou: oi, tia. Ué, tia, você trabalha aqui? Ela falou: trabalho tem 2 dias. O diretor virou e falou assim: são seus sobrinhos? E ela recuou e falou: são. E o Robert virou e falou assim: sobrinho? Aí o Richard: ela é irmã em Cristo da minha mãe? Minha tia, porque a gente está na fé da minha mãe. O diretor falou assim: ó, parente tem desconto. O Robert: é minha tia mesmo, de sangue. Irmãos, Deus é maravilhoso, você sabia disso, né? Daqui a pouco vem um diretor lá de dentro e falou: Adriana, a gente está precisando de um estagiário TI que esteja no 3º a 4º período. O Richard virou e falou assim: moço, eu não sei não, mas se me ensinar eu aprendo. O moço falou: meu filho, você não entendeu, 4º período, não dá não. E o homem foi lá para dentro, daqui a pouco volta. Adriana, é teu sobrinho, então ensina ele. O Richard falou assim: moço, o que é para estagiar aqui? O moço falou assim: então, você não vai pagar nada de faculdade e a Simos te paga meio salário mínimo. E conforme você for indo, a gente aumenta um pouco isso. Ele falou: Robert, não vou pagar nada, ainda vou receber. O Robert falou assim: tu foi na minha fé, tá? O Robert disse que virou para o moço e falou assim: nada de contabilidade não, filho, nada de contabilidade. Deus honra quem está com falta de fé aqui hoje também, tá? Meus filhos se formaram para a honra e glória do Deus Todo-Poderoso. Aqui nascemos, porque para Deus nada é impossível. Porque Deus quer manifestar a glória dele, Ele quer abençoar os seus. Deus se preocupa, querido, com aquilo que te incomoda. E Ele quer manifestar milagre. Aí a Bíblia diz que está lá Pedro, pescando pelado. Só que eu fui descobrir, porque eu já escutei um monte de pregadores dizendo que aquilo era o nível da impureza, que aquilo era o nível... E, querido, eu conversei uma certa vez com um rabino e ele disse assim para mim, nós tivemos a honra de recebê-lo na nossa casa, e ele falou de que alguns judeus, quando estão em estado terrível de tristeza, eles se despem para dizer de que o nível da alma dele é de agonia. Só que eles fazem isso, querido, sabe, querendo uma resposta de Deus.
E por muito tempo eu achei que a nudez de Pedro era fraqueza, era descaso, era alguém que não era alinhado com o céu. Mas Pedro estava dizendo: está doendo, Jesus. A tua ausência está doendo. João está sofrendo também. Mas João não tirou a roupa. Eu queria que em nome de Jesus você entendesse que às vezes a dor do irmão vai ser maior do que a sua. Essa provinha está se acabando por causa de que? Se souber da minha guerra, está doendo. Tem gente que administra de uma forma diferente. E a palavra do Senhor diz, querido, que quando João vê que é Jesus, e é o primeiro com o ouvido sensível para entender e saber que é Jesus, porque ninguém tinha visto que era Jesus, ele podia dizer: vou na frente, vou primeiro, vou chegar lá, eu vou abraçar, eu vou colocar a minha cabeça no peito dele, eu vou tirar onda agora, porque só eu reconheci. Ele catuca Pedro e diz: Pedro, é Jesus, veste a roupa. O Senhor falou para a minha vida: desde que você tem nível espiritual bastante para entender de que você não está para descobrir ninguém, você está para tampar, você está para proteger, você está para dizer: irmão, eu estou vendo que está doendo, eu quero te ajudar a sarar, eu estou vendo que você está fraco, eu quero te ajudar a levantar, eu estou vendo que você está quase parando, eu quero te estender a mão, eu não quero te expor. Tem gente que espera pastor chegar para dizer: agora o pastor vai pegar o que ele faz sempre, agora o pastor vai ver o que é que ele sempre age. Não, não, não. Eu quero ser João dessa geração, aquele que segura e diz: Pedro, eu entendo tua dor, mas veste a roupa, não é digno ficar perto do Senhor sem vestes de santidade, sem vestes. E Deus está dizendo hoje aqui, querido, que Ele vai levantar uma igreja verdadeiramente que queira tampar, que queira proteger, que queira abraçar, que queira caminhar mais uma milha, que queira perdoar 70 vezes 7. Deus está levantando esse nível de igreja. A palavra do Senhor diz, querido, que Pedro veste a roupa, veste a túnica e cai na água. Está todo mundo no barco ainda, mas Pedro se lança. Que negócio é esse, pastora? Quem não está pronto está se lançando, e quem está pronto está parado. Você vai ficar assustado com as escolhas de Deus. Você vai ficar de boca aberta com aquilo que Deus vai fazer nesse tempo. E Deus vai pegar você, Pedrão, que está aqui hoje. Esse irmão, Deus vai pegar você. Deus vai fazer algo de sobrenatural, que você vai entender a grandiosidade daquilo que Deus faz. A palavra de Deus diz que ele pula e ele vai ao encontro. Jesus olha para eles e diz assim: lança para a direita. Eu passei muito tempo dizendo: Deus, mostra para mim, Deus, o que tem que fazer. O que é que tem que... Uma vez aconteceu uma rebelião na nossa igreja. Tínhamos 300 ovelhas e eu fiquei com 17. E aí foi uma irmã de oração lá na igreja e falou assim para mim: Deus te proíbe de ter envolvimento com crente. Se esconda deles. Eles estão em ataque, eles estão em guerra. Nunca seja esse tipo de crente. Deus detesta rebelião. Nessa rebelião morreram 4 pessoas. Pessoas de 36 anos, pessoas de 40 anos, estado terminal de câncer. O câncer apareceu assim de uma hora para outra e levou. Outro morreu de diabetes, e foram morrendo pessoas. E eu me lembro que um dia Deus, querido, Deus, Ele usa quem Ele quer, do jeito que Ele quer, porque Ele é o dono, Ele faz. E tinha um irmão lá na nossa igreja que a gente sabia que ele ainda fumava, pastor. Só que ele estava lá todo domingo, ele dizimista e estava lá. E ele falava: pastor, um dia eu vou me libertar, mas eu não consigo ainda. No meio da rebelião, Deus deu um sonho, irmão. E ele chegou para mim e ele falou: pastora, Deus falou algo comigo. Eu falei: Jesus, o negócio está feio aqui mesmo. Tem mais ninguém para tu falar, Senhor. Porque a gente dá rótulo. E ele falou assim para mim: pastora, Deus falou para a senhora abaixar a cabeça e deixar o vento passar. Tem uma espada na terra, muita gente vai morrer. Deus vai exaltar muito aqui, pastor. Vai chegar um dia que vai ter um monte de gente aqui dentro. Eles vão voltar, eles vão pedir perdão.
Só que isso vai demorar tempo, pastora. A senhora não pode estar em lugares que tenha crente. Nem para cantina a senhora vai. Eu falei, mas é para pregar para eles? Ele falou, prega, mas não vai nem para cantina, pastora. Eles estão doentes. Imagine, irmãos. Imagine isso. E eu passei por aquele turbilhão. Pastor, onde estão alguns deles? Um dos líderes da rebelião hoje está como diaconato da nossa igreja. Porque Deus não joga fora. Deus vai tratar e colocar de novo. Passou por um tratamento, por perdas. Porque tem crente que só aprende com a perda. E eu fui vendo aquelas pessoas morrerem. Irmão, tinha família que morreu um filho, daqui a pouco morreu a filha. E eu falava, Jesus, acorda esse povo, meu Senhor. Você não tem noção do que é mexer com o altar, querido. Sabe por quê? A Bíblia diz que com a gente Deus trata. E trata mesmo, irmãos. E trata mesmo. Deus fala, Deus trata. Só que tem gente que quer se envolver na área de Deus. Não preparei nada disso para falar. E eu quero dizer uma coisa para a sua vida. Alguns voltaram, outros não. Só que Deus começou a trazer o povo. Deus começou a trazer o povo. E as pessoas estão falando. E Deus fazendo, e Deus operando, e Deus manifestando, e Deus derramando a graça. Um dia um irmão chegou lá na igreja e falou, pastor, eu quero retornar. Eu falei, por quê? Por medo. É porque todo mundo que abriu a boca para falar, inventar umas coisas, aí está todo mundo morrendo. E eu também inventei. Só me perdoa de verdade. Ele estava olhando para mim como olha para a cara da morte. Ele estava falando, morte, me apacenta. Deus tem umas formas de trabalhar. Deus tem umas formas de fazer. Ele não quer te perder. Não está no plano de Deus morte, não está no plano de Deus humilhação, não está. É a nossa resistência que nos leva a viver isso. E Deus quer que a gente abra o coração e diga, Deus só quer olhar para a gente e falar assim, para a direita. Senhor, já entreguei currículo lá. Senhor, já coloquei, já fiz aquela prova, faz de novo. Deus está dizendo para a tua vida, repete. Faz de novo. Eu quero manifestar o meu milagre. Tu não vai me dar uma fórmula nova, não, é do teu mesmo jeito, só joga para a direita. Só joga para a direita. Deus está dizendo para a tua vida, eu quero manifestar o meu milagre. Mas por que vai acontecer agora sobre a minha palavra? Agora tu está debaixo da palavra dele. Quando a palavra dele está, o milagre acontece. Repete. A palavra do Senhor diz, querido, que o Senhor pergunta para eles, vocês tendem alguma coisa para comer? E eu amo essa parte que Jesus pergunta, tem alguma coisa para comer? Vai lá e lança a rede. Presta atenção, irmãos, a Bíblia declara que Jesus já tinha pão e peixe assadinho. Jesus está dizendo, nada que vocês precisem que eu não tenha. Já está tudo pronto, está na minha mão. Eu vou verdadeiramente me manifestar em teu favor. Eu só estou esperando você se aprontar para que eu possa manifestar. Jesus podia dizer, não precisa nem pescar, já está pronto aqui. Espírito Santo, vocês têm de alguma coisa para comer? Eles jogam para a direita e eles pegam 153 grandes peixes. Vou estudar sobre isso. Falei, Senhor, tu nunca fala sobre números de peixe que tinha na rede. A palavra do Senhor diz que a rede não se rompeu porque há uma pesca lá atrás que a rede se romperam. Então Deus está dizendo, eu estou levando vocês a um nível de maturidade que vocês vão receber e não vão se perder. Vocês estão entendendo o que Deus está dizendo? Porque 153, pastora, 153. Pelos estudiosos, queridos de Israel, foram 153 cidades que eles foram rejeitados. Para nós, esse número não é nada. Mas para Pedro, Tiago, João, eles lembram dos números das cidades que rejeitaram a vida deles. E Deus está dizendo para a tua vida, a Bíblia diz que era 153 grandes peixes.
Deus está dizendo para cada dia de vergonha, dupla honra. Vai ser grande o que Deus vai fazer sobre a tua vida. Vai ser grande o que Deus vai se manifestar em teu favor. Vai ser grande o que Deus vai colocar sobre as tuas mãos. Aí a palavra do Senhor diz, querido, que o Senhor pega o pão, pega o peixe, porque tudo na mão de Jesus vira Santa Ceia, e Ele reparte. A Bíblia fala, querido, como citando uma Santa Ceia, e Ele repartiu o pão e repartiu o peixe. Isso é lindo. Que Jesus estava dizendo, agora o pão é o alimento, e o peixe somos nós. O sangue já foi derramado. Agora é vocês que vão fazer a Santa Ceia até que Ele venha. Acabou essa parte. Jesus olha para Pedro e diz, Simão. Jesus hoje está olhando para a sua essência, para Deise. Para Deise que desiste, para Deise que já teve depressão, para Deise que já teve síndrome do pânico. Deise, tu me ama. Só que o interessante, pastor, que Jesus pergunta assim para Simão, tu me ama mais do que a esses? Olha para a igreja, pastor, por favor. Igreja, olha para a igreja. Você olhou? Agora olha para cá. Tem dia que a igreja abandona. Tem dia que a igreja trai. Tem dia que a igreja não se importa. E Jesus está perguntando para Simão, na hora de chamar ele para um chamado, tu me ama mais do que a esses? Tu me ama quando eles te abandonarem? Tu vai continuar me adorando e me servindo quando alguns que bateram no ombro dizendo que estamos juntos vão embora? Tu me ama mais do que a esses? Simão diz, sim, Senhor, apacenta as minhas ovelhas. E Jesus diz de novo, Simão. O que Jesus está dizendo, Pedro? Pedro era o nome que Jesus deu. Pedro era o nome do novo convertido. Pedro era o nome. Tu me ama. Porque vai ter dia que você não vai estar tão cheio de Deus assim. Vai ter dia que você não vai estar falando em mistério. Vai ter dia que você não vai cantar do jeito que tem que cantar. Vai ter dia que parece que está tudo, sabe, nublado. Você vai continuar me amando? Tu me ama? Apacenta as minhas ovelhas. Nos dias nublados não larga teu ministério. Nos dias nublados, querido, não desista da tua casa. Nos dias nublados não desista dos teus projetos, dos teus sonhos. Não desista. Pela terceira vez, Simão, tu me amas? E Simão ficou triste. Sabe por que Simão ficou triste? Porque Simão tinha se lembrado que por 3 vezes ele traiu Jesus. Então Jesus está fazendo a pergunta pelo nível da traição? Não. Querido, a terra estava dizendo para Simão, você traiu. E ele está só provando isso para você, mas o céu está dizendo, não, eu quero provar para a terra que tu é bom, mesmo que tu tenha caído lá atrás. Eu quero provar para a terra que eu não desisti de você e que teu amor por mim permanece. Que em momentos de medo você tomou atitudes que não eram para tomar, mas você continua me amando e me adorando. Não tem nada a ver, preste atenção, querido. Querido, o inferno, Satanás e a terra está querendo dizer para a tua vida que você não é bom bastante. Mas Deus está olhando para a tua vida e diz, tu me ama mais do que é esse? Sim, Senhor, tu sabes de tudo. Preste atenção, Jesus não está perguntando para alguém que ele não sabia o tamanho do amor. Jesus está perguntando para alguém que ele tem certeza. Naquele momento eu imagino Jesus, sabe, pessoas olhando dizendo, mas esse Pedro aí ainda fala de forma de briga, esse Pedro aí ainda tem manias, esse Pedro aí ainda não é totalmente liberto. Eu imagino a mente de Jesus pensando, pastor, a gente vai ter um encontro lá no dia do Pentecoste, e eu vou transformar esse Pedro que vocês não vão nem saber mais quem é ele, que na primeira noite já vai ser milhares de almas.
Deus está dizendo: eu vejo mais do que tu vê, eu sonho mais do que tu sonha, eu projeto mais do que tu projeta. Faz o que Deus está mandando. Espírito Santo de Deus está dizendo para a tua vida: eu tenho mais, eu quero mais. Não é para humilhação. E eu quero dizer uma coisa para a tua vida: existem lugares que Deus não nos tirou ainda, porque Deus vai nos exaltar na terra da nossa aflição. E depois dá tchau, porque Deus vai fazer algumas mudanças em vidas e famílias. Espírito Santo, quando eu estava meditando sobre essa palavra, o Senhor falou para mim: filha, qual é o nível da tua entrega? Qual é o nível? Porque, irmãos, Jesus viu que está triste, está cansado, está abatido. Mas eu vou fazer alguma coisa, eu não posso me prostrar. Só que ele não sabia que seria marcado naqueles dias. João termina esse capítulo dizendo assim: se fosse escrito livros de tudo que Jesus fez, não caberia na terra. Está nesse capítulo 21, depois leia. Não caberia na terra os livros escritos pelos feitos de Jesus. Jesus falou assim para mim: Deise, eu quero levar vocês a um nível de que olhou, Deus fez. Olhou para lá, Deus curou. Olhou para cá, manifestou. Olhou para cá, Deus abriu a porta. Olhou para cá, Deus superou o milagre. Porque, querido, a Bíblia conta de leprosos. A Bíblia conta, querido, sabe, de milagres, de libertação. Mas não teriam livros. Orebanácia. Sabe o que Deus está dizendo? Já tem um livro de milagre que Deus vai realizar na tua vida e na tua família. Deus está dizendo: corre, se apressa, eu quero fazer, eu quero manifestar. A tua vida ainda está pequena demais. Deus quer te levar a lugares altos. Eu queria que você fechasse seus olhos nessa hora. Como eu disse, eu preparei um outro tipo. Mas Deus, quando sentei ali, comecei a louvar, irmãos. Algo me lavava por dentro através do louvor dessa casa. Valorize, esse lugar tem unção. Eu prego em tantas igrejas pelo Rio de Janeiro e pelo Brasil. Tem lugares que eu entro que eu não sinto nada. Valorize o lugar que Deus te colocou. E quando eu me assentei ali, o Senhor falou para a minha vida: filha, esse lugar é celeiro de profetas. Orei, oxerebanas, alamanduras. Deus sabe do amor do teu pastor e da tua pastora. E Deus está transbordando aqui hoje de uma forma maravilhosa e poderosa. E eu falei: Deus, eu sei que eu preciso chamar o povo, Deus, para orar, para clamar. E Deus diz: hoje é aquele que quer se quebrar, se derramar e dizer para Jesus: quebra tudo, faz o que tem que ser feito. E eu me lanço.